Pois é, meu irmão, vou te deixar com a pulga atrás da orelha. Você lembra daquele navio russo que era sancionado e que pousou em Brasília no último final de semana? Deixa eu te contar um segredo. Deu linha, saiu do Brasil. Foi para onde? Caracas. Caracas, na Venezuela. É o destino final. E aí, se eu te contar qual foi o posicionamento da ANAC sobre esse avião, você vai ficar de queixo caído. Eu tenho certeza que o Trump está monitorando tudo isso. Vem cá, isso aqui é outra notícia. Você já ouviu a frase "o tiro saiu pela culatra"? Pois é, quer dizer que você vai dar um tiro, e em vez do tiro sair pelo cano do revólver, ele sai pelo tambor e mata quem está atrás. Exatamente o que está acontecendo com a regulação das redes sociais feita pelo Supremo Tribunal Federal. Não é que os esquerdistas estão tomando lapada? Meu irmão. Eu vou te explicar tudo isso que está acontecendo. Enfim, tem muita coisa interessante para a gente debater. Outro ponto que a gente precisa falar é o seguinte. O Brasil está na mira para tomar novas sanções. O Lorival Santana fez um vídeo, quase chorando, tadinho, falando que o Brasil vai levar lapada também do Donald Trump. E aí, a galera da Globo, tá falando em efeito Eduardo Bolsonaro na economia. Tá falando que essas lapadas são culpa do Eduardo Bolsonaro e que o Eduardo Bolsonaro é quem prejudica a economia do Brasil com os imperialistas norte-americanos. Já teve até um prefeito do PCdoB que não pagou os professores e disse que não pagou por causa da tarifa do Trump. Detalhe, tem nem negócio com o Trump esse município. Então, assim, os caras inventam o tipo de narrativa que você menos esperar. Além disso, a gente vai falar de um plano que o Donald Trump está utilizando para limpar, para varrer dos Estados Unidos a galera da Left People, os comunas, tá? Os comunistas serão varridos, porque o Donald Trump sabe onde é que os comunistas se sustentam e ele está indo exatamente em cima disso. Vamos falar sobre tudo isso? Hoje, dia 15, esse é o nosso primeiro editorial do dia. É uma honra, um prazer enorme poder estar trazendo um conteúdo de alta relevância para vocês. Você acha que o nosso conteúdo é bom? O meu conteúdo te informa, te orienta, ou no mínimo, te diverte? Clica aqui no sininho, clica no botão inscrever-se, bora bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores. Uma coisa eu sei, a galera da Left People tá incomodada com o nosso canal. Você não tem noção do tanto de mensagem com xingamento que essa galera da Left People coloca aqui. Por quê? Porque o nosso conteúdo tem impacto. A gente alcança muitas pessoas. Aí vira e mexe a gente recebe até ameaça, né? Mas não é à toa que a gente tem blindado. Mas até ameaças, né? Mas assim, no mais é xingamento. A maioria é xingamento. De ódio mesmo, mas é xingamento. Tá bom? Então vamos para cima, vamos entender tudo que está rolando, está acontecendo aqui no nosso Brasil varonil e vamos entender o que está rolando, né, na política. Hoje é política interna, não é geopolítica não, pelo menos no começo. Vamos para cima. Seguinte, pessoal, presta atenção no que está rolando. O Supremo Tribunal Federal foi lá, deu um tapetão, né, deu um passa-moleque no Congresso Nacional e aprovou, no grito, a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou seja, a regulação das redes sociais, sem ter recebido nenhum voto para legislar, os caras meio que legislaram. O que eles não contavam? Não contavam, com minha astúcia, não é isso não. Eles não contavam que a esquerda ia ser o alvo. Porque da forma que ficou para a Meta, para o Facebook, para o Instagram, até o próprio YouTube, regular as redes sociais. Desde que aconteceu isso, eu vou ser sincero para vocês, eu não tive nenhum problema com nenhum vídeo. Antes eu tinha muito vídeo que ficava desmonetizado. Parou. Não sei por quê. Agora a galera da esquerda, os comunas, estão levando o vral o tempo inteiro. Ou seja, deu poder para as redes sociais regularem. E as redes sociais não estão querendo regular para o lado da Left People, não. Por incrível que pareça.
E aí eles estão revoltados falando que isso tudo é censura, que a censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal deu aso para as Big Techs calar a esquerda. Exemplo, esse aqui é Jones Moura. Cara, assim, ele é muito amigo de dois caras que eu gosto demais, que é o Robertinho, né, e o meu amigo Tchorró, lá do Três Irmãos, podcast Três Irmãos. E aí ele vive lá, né? Diga-se de passar, janta muita gente lá porque o cara é bom de debate. O que acontece? Esse tal de Jones Manuel teve a sua conta retirada, né? Derrubada pelo Instagram. E gerou um bafafá, uma revolta. Isso aconteceu há uma semana atrás. Exatamente 7 dias. Veja, Intervoz, perfil de esquerda, a conta de Jones Manuel foi derrubada pelo Instagram. Voltou. Mas a censura e a falta de transparência continuam. Peraí, a esquerda pode falar em censura quando é derrubada? E aí quando os bolsonaristas falam em censura, aí é coisa de bolsonarista, né? Terraplanista. Olha o que eles escreveram. A próxima conta derrubada pode ser a sua, com certeza. Principalmente se depender do Lula, da esquerda, pode ser. Além desse absurdo, o algoritmo levanta dúvidas sobre o alcance da moderação. Não sabemos, por exemplo, se o conteúdo de Jones será entregue da mesma forma. E este post aqui? Tomara que não. A sua conta pode ser derrubada sem explicação. É agora que vocês se deram conta disso? Hein? E não há transparência, nem para recorrer. Agora que vocês deram conta disso, eu fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses desmonetizado. Se eu não tivesse recorrido lá nos Estados Unidos, dependesse daqui até hoje, eu estava desmonetizado. Não é só no Instagram, redes sociais e outras Big Techs, apesar da enorme influência no debate público, odeiam seguir as regras. O que importa para elas é dinheiro, dinheiro. Lembre também que a falta de combate ao discurso de ódio e às fake news não é incompetência, é modelo de negócio e dá lucro. A clara censura a Jones Manuel mostra de que essas empresas são aliadas da extrema-direita. Chora não, tá? Extrema-direita que se beneficia desse ambiente e parlamentares da direita que são bem mais próximos da Big Tech. Nem o básico temos. As plataformas deveriam prestar contas. O que foi moderado, como, por quem, com base em que critérios. Mas elas não querem. E o seu poder permite isso. Isso é só a ponta do iceberg. Mais do que regular a moderação, é urgente regular também o poder econômico das plataformas. Esse poder e essa grana são muito bem usados para manter tudo como está. A regulação precisa enfrentar os monopólios e o verdadeiro problema, o modelo de negócio das Big Techs. O cara está sendo censurado e defende a regulação. Eita gente abestalhada. Agora você presta atenção no seguinte. Olha só o que eu estou falando. Está alcançando. Lá atrás eu falei, gente, é só as Big Techs usarem o feitiço contra o feiticeiro. Falou que tem que regular? Regula a turma da esquerda. Aí vem mais um. Deputado processa Meta após punição por falar de sexualização infantil. Ora bolas! Tá mais do que certa a Meta, se você observar as regras e os ditames trazidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, entrou na justiça contra a Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook, alegando ter o seu perfil censurado por falar de um projeto contra a sexualização infantil. Segundo o Amon, o seu perfil foi restringido após a publicação no domingo de um vídeo em que apresentava um projeto para aperfeiçoar a repressão e a sexualização infantil e juvenil com o uso de inteligência artificial. Olha, eu estou aqui falando do Amon, mas eu não sei se o projeto dele é bom ou não. Mas o que eu estou falando é que nessas horas, quando chega neles, aí eles reclamam da censura, do derrubar de perfis. Agora, quando alcança a direita, ninguém chora. Nossa, mas deixou o Sandro desmonetizado. Não teve um deputado para se solidarizar comigo. Nenhum, tá? Ah, mas derrubar o perfil de fulano. Não tem um desses que aparece. E aí, a cerejinha do bolo, Manuela Dávila, a Manu, né? A comunista que cobra milhões para fazer campanha dos políticos. Essa mesmo.
A Manuela Dávila tem um perfil punido por associar o Bolsonaro à adultização. É meta, tá? Meta, né? Nesse povo. O perfil de Manuela Dávila no Instagram foi alvo de uma série de restrições estabelecidas pela Meta, após uma publicação em que a ex-deputada relaciona a adultização infantil nas redes sociais a Jair Bolsonaro e a direita brasileira. A minha conta no Instagram acaba de receber diversas punições por termos trazido o debate sobre a adultização das infâncias, vinculando as práticas da extrema-direita no Brasil. Todos nós lembramos quando Jair Bolsonaro diz que pintou um clima quando associamos a pedofilia e a adultização das infâncias a Bolsonaro, recebemos proibições da Meta. Eu quero é que vocês da esquerda realmente assinem um projeto de lei de castração química. Eu quero é aumento de pena para pedófilo, para quem aproveita disso aí, né, da adultização das crianças. Eu quero que vocês realmente atuem de forma firme. Agora, vocês querem fazer postagenzinha vinculando ao Bolsonaro, e aí quando tira, vocês ficam no chororô. Resumindo, o que eu quero mostrar para vocês é, o jogo virou. A esquerda está sendo o alvo do veneno que eles criaram. Mas vamos lá, vamos falar dessa loucura aqui? Matéria do Paulo Figueiredo. Foi anteontem, 4 dias atrás, se eu não me engano, um avião pousou na base aérea de Brasília. Um avião russo, de uma empresa russa. Essa empresa é sancionada pelo governo norte-americano. O governo dos Estados Unidos sancionou essa empresa e falou: essa empresa é uma empresa que é vinculada ao narcotráfico, é uma empresa que já levou produtos e insumos ilícitos para Caracas, lá para o Maduro, para a Venezuela. É uma empresa que ajuda a sustentar a guerra da Rússia na Ucrânia. É um cargueiro IL-76, né? E o Shin IL-73 da Aviacons e Otrans. Detalhe, chegou, pousou, ficou na maciota aqui do Brasil. Detalhe, tem uma agência aqui no Brasil chamada ANAC. Ela tem a obrigação de registrar tudo que pousa e sai. Sabe de uma coisa? A ANAC não registrou o que era a carga, quem eram os tripulantes, não registrou nada, segundo o Paulo Figueiredo. Avião russo sancionado pelos Estados Unidos decolou de Brasília, rumo a Caracas, após 3 dias na base aérea. O cargueiro da Aviacons Otrans deixou o Brasil na quarta-feira com escala de 6 horas na Bolívia, antes de pousar em Caracas. Destino foi para Caracas, na Venezuela. A aeronave chegou no domingo, vinda de Guiné, depois de passar em Moscou, Baku e Argel. A ANAC confirmou que a autorização da empresa expirou em abril de 2023. É uma empresa não autorizada a ultrapassar no nosso espaço aéreo. Por quê? Porque não tem autorização. A autorização já foi expirada desde 2023. Quem deixou essa empresa pousar aqui? Cadê as 48 horas, 72 horas do STF para saber a informação do porquê essa aeronave pousou aqui? O que tinha lá dentro? A FAB não me informou detalhes sobre essa carga ou tripulação. O general Girão questionou a entrada sem autorização do Congresso. O Márcio Bittar também cobrou explicações da defesa do Itamaraty. A chegada ocorreu um dia após a ligação entre Lula e Putin. O governo não esclareceu qual foi a missão. Hein? Gostou? Pois é, você acha que o Donald Trump não está mirando isso aí? É lógico que tá. Por falar em Donald Trump, próximo bloco tem uma matéria para a gente discutir. O Trump, ele tá meio assim com o Brasil, ou melhor, com o governo brasileiro. Segundo o G1, o Trump disse que o Brasil é um, abre aspas, péssimo parceiro comercial e volta a mentir sobre as tarifas. Mentir sobre as tarifas? Olha só, guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é um péssimo parceiro comercial e chamou o processo contra o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de execução política, em uma conversa com jornalistas na Casa Branca nesta quinta-feira.
Ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina e a aproximação deles com a China, principalmente após a medida, Trump afirmou que não está preocupado e voltou a atacar o Brasil. Abre aspas. O Brasil tem sido, né, a interpretação do pessoal, eles não sabem diferenciar o com tem sido, né? Assim, são situações completamente diferentes, é uma questão de interpretação. O Brasil não é um péssimo parceiro comercial. Tem sido, desde 2023, eu acredito. O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito maiores do que as que nós cobramos. E basicamente, nós nem estávamos cobrando nada. Eles cobram uma tarifa enorme e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então agora, eles estão sendo cobrados em 50% de tarifas e não estão felizes. Mas é assim que funciona. Tá errado o Trump? Olha, cá entre nós, tá errado o Donald Trump? Você sabe que não tá. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Vou fazer de novo. Eu compro um carro de $20 mil nos Estados Unidos. Mando buscar lá nos Estados Unidos e ele chega aqui para me vender. Paguei 20. Com ICMS, IPI, papapá, né? Imposto de importação e tal. Esse veículo que custa $20 mil nos Estados Unidos chega aqui no Brasil no mínimo a $46 mil. Muito mais do que o dobro. No mínimo. Agora a gente inverte o bagulho, né? Carro não, que a gente não produz carro. Mas vamos pegar um maquinário agrícola aqui. A gente pega um maquinário agrícola que custa $20 mil no Brasil. O Trump vem cá, ou um americano vem cá e compra, paga $20 mil para o brasileiro aqui. Viaja o oceano, seguindo a mesma regra, o mesmo jeito, chega lá, paga as tarifas. Vai sair por mais ou menos $26 mil. Um custo de frete, o FOB, tudo isso. Mais ou menos $26 mil. Deu para você entender o tamanho da diferença? Se você não entendeu isso, aí fica difícil a gente conversar. Tá? Se você não entendeu tanto que o brasileiro paga caro nas coisas, se você não entendeu que uma porcaria de um carro popular aqui no Brasil, uma porcaria de um carro, é 3 vezes mais caro do que um carro de, para nós, considerado luxo, e para eles é popular lá nos Estados Unidos, aí você tá lascado, né? Aí você não entende nada de economia, de Brasil, de Estados Unidos, nem nada, né? Vamos lá, ó. Vem mais chumbo grosso dos Estados Unidos contra o Brasil, sinaliza o Lorival Santana. Quase chorou para falar isso aqui, mas ainda vem mais sanção. A informação que eu tenho agora é de que vão vir mais coisas do governo americano contra o governo brasileiro. Você tem identificação se havia Departamento de Estado, Casa Branca? Não sei, não tem detalhes. Certamente é coordenado pelo Departamento de Estado. Agora, se a ordem virá por meio da área do comércio, da área do Tesouro, que seria a Lei Magnitsky, ou no caso do Departamento de Estado, diretamente a questão dos vistos, eu ainda não sei, espero descobrir o mais rápido possível. Nós também esperamos descobrir o mais rápido possível. Só torço, só peço que não sacaneie o povo brasileiro, né? Porque, vem cá, fica punindo o povo brasileiro, que paga caro, que se sacrifica, se bem que o povo brasileiro merece, de certa forma, né? Merece. Vocês sabem por quê. Vai direto nos caras. É pra punir, é pra sancionar? Vai lá. Pega até o cachorro, faz o que vocês quiserem. Mas deixa o povo brasileiro tranquilo e em paz. Vamos lá. Agora, dá uma olhada nisso aqui. O senador Márcio Bittar, ele quase que desunhou aqui o modus operandi da turma dos Comuna, né? Ele fez a publicação aqui, né, no perfil dele, o senador desenhou, e aí colocou os comunas aqui, né? Colocou aqui, ó, os 4 passos da estratégia comunista em execução aqui no
Brasil. Escuta o que ele fala. A estratégia que Lula está implementando no Brasil é a mesma receita do comunismo que levou à miséria a Venezuela e todos os outros países dos quais foram aplicados essa mesma receita. Então, eu vou te mostrar 4 passos que todos eles seguem. E claro, os mesmos passos estão sendo seguidos aqui no Brasil. Passo número 1, conquista da hegemonia cultural. Antes de tomar o poder, eles tomam a cultura. Eles se infiltram nas escolas, universidades, na mídia, nas artes, e aí reescrevem a história, destroem os valores da família, da fé, e chegam a ensinar os nossos filhos a odiar os pais. E aqueles que produzem, eles preparam o terreno. Passo número 2, uma vez no governo, eles iniciam o ataque ao motor da nação. Atacam a propriedade privada, perseguem o agronegócio com a desculpa ambiental, criam uma burocracia infernal que sufoca as empresas e espanta os investimentos. O objetivo é, claro, destruir a independência financeira dos indivíduos. Aí vem o passo 3, o controle social e a eliminação da oposição. Com a economia enfraquecida, eles avançam sobre as liberdades individuais, censuram a imprensa, as redes sociais, perseguem, prendem e exilam opositores, aparelham o judiciário para que ele se torne um braço do partido e quem não concorda é calado. E por último, o passo número 4, a dependência total. Com o povo empobrecido e silenciado, aí eles dão o golpe final, que é a dependência total do Estado. O cidadão vira um servo que, para sobreviver, precisa de uma cesta básica, de uma bolsa e de uma autorização do governo para tudo. A miséria vira uma ferramenta de controle. E agora, como consequência, a gente vê na Venezuela o salário mínimo de $1 por mês. Isso não é um erro, é o sucesso dessa etapa da esquerda na Venezuela. Agora, olhe para o Brasil, me diga se nós não estamos vendo este mesmo roteiro se implantando no Brasil. A verdade é que não podemos aceitar isso de braços cruzados. Eu conto com o seu apoio para continuarmos lutando até o último minuto. Eu sou Márcio Bittar, senador do Acre, e não vou aceitar que o nosso povo seja escravizado. Siga meu perfil e ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos expor a verdade sobre o comunismo. Deus nos proteja. Pois é, pessoal, perfil aqui do senador Márcio Bittar. Vou fazer uma pergunta clara para você e bem objetivo. Ele está errado? Você vai me falar sim ou não. Ele está errado ou ele está certo? Porque é o seguinte, estão tentando enfiar isso goela abaixo do brasileiro. E aí a pergunta que fica é, você vai esperar para ver? Você vai pagar para ver? Igual venezuelanos ou igual cubanos? Aí é onde entra o merchan. Pessoal, vem cá. Se você ficar esperando para ver, deixando o seu dinheiro em real, deixando o seu patrimônio exposto, apostando num país só, quem fez isso na Venezuela sofreu demais. Você tem que internacionalizar e essa é uma especialidade que eu tenho para estar conversando com vocês. Se isso é interessante para você, tem uma conta em dólar, tem um plano B, tem um outro país que você pode sair e ter uma residência nele. O Uruguai é um ótimo país devido à facilidade e à rapidez em você ter um plano B. Vale muito a pena. Então, se isso é interessante para você, você vai clicar aqui na descrição e, se o seu interesse é saber sobre imigração, você clica no link da imigração. Se o seu interesse é saber um pouco mais sobre holding offshore, ou seja, não, Sandro, eu tenho um bom patrimônio no Brasil, mas eu preciso saber como proteger esse patrimônio. Aí você vai clicar em holding offshore, que é o mecanismo e a estrutura adequada para a proteção do seu patrimônio. Fechou? Então, vamos para a próxima matéria. Seguinte, mas nem tudo está perdido. Ainda há uma esperança. Em El Salvador, o Nayib Bukele conseguiu resolver. E aqui, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump também está querendo resolver isso. O primeiro caminho que eles fazem é tomar conta de tudo. Dos museus, da cultura, da história, de tudo, de tudo. Dá uma olhada nisso aqui. A Casa Branca avaliará museus em Washington para eliminar narrativas partidárias comunas. Vai limpar os museuzinhos e tirar tudo que faz apologia ao comuna. Exatamente como fez Nayib Bukele. A Casa Branca ordenou uma avaliação das exibições dos principais museus em Washington, para afirmar seu alinhamento com a visão dos Estados Unidos promovida pelo presidente Donald Trump e eliminar as narrativas divisórias ou partidárias.
Desde que voltou à presidência, em janeiro, o republicano busca controlar as principais instituições culturais do país, ao mesmo tempo que reduziu o financiamento para as artes. E aí vai ter sempre um comum aqui gritando: censura! O Trump está censurando! E aí você deve ter pensado também, né? Ué, mas peraí, ele disse que vai entrar para saber o que o pessoal está publicando? Isso não é censura mesmo, não? É e não, né? Se você observar que ele vai estar monitorando, sim, é censura. Agora, o que ele prometeu é que não haverá um financiamento público, publicações, né? Obras de artes financiadas nos museus norte-americanos, financiados com dinheiro público, qualquer tipo de publicação que remeta à ideologia política. Tá certinho, certinho. Acaba disso, do cara ir lá e pregar uma cara do Che Guevara lá, né? E falar que aquilo é uma instituição artística. O cara ir lá e colocar uma foto do sovaco e falar: isso é arte, com o símbolo do PTzinho. Não dá, né? Então tá certinho o Donald Trump, tá? E aí a esquerda? Esperneia. Deixa espernear. Mas eu vou te contar um segredinho. Só não repara no chororô da esquerda, tá? Olha só o desespero do pessoal da Globo quando o Donald Trump tá limpando a essência cultural, a essência, sabe, do que a questão da esquerda arraiga, né? No sistema cultural, no sistema dos artistas, no sistema da educação. Eu já mostrei para vocês, né, o que o Donald Trump está fazendo ali com os teatros, né, as obras de artes, né, os museus. Agora dá uma olhada para você ver o desespero da galera da Globo. Após se autodeclarar presidente do Kennedy Center, Donald Trump diz ter vetado artistas progressistas de esquerda em premiação nos Estados Unidos. Veja o chororô da esquerda. Está ganhando essa guerra cultural, né? Trump ocupou Washington, a capital americana, com soldados da Guarda Nacional. E também conquistou o centro cultural da cidade. Ele se autonomeou presidente do Kennedy Center, o principal complexo de cultura da capital. E hoje foi lá para anunciar que vai ser o mestre de cerimônias da festa anual do centro em dezembro. Normalmente, o presidente americano participa na plateia, mas Trump não aceita ficar em segundo plano e vai para o palco. Ele revelou os nomes dos homenageados deste ano: o ator Sylvester Stallone, a cantora Gloria Gaynor, o cantor de country George Strait, o ator britânico Michael Crawford e a banda Kiss. Trump disse que escolheu esses nomes e vetou outros porque eram progressistas. Tem um projeto na Câmara para mudar o nome do centro para Trump Center. E ele acha que está ganhando essa guerra cultural, né? Trump ocupou Washington. Ele não acha que está ganhando. Cá entre nós, o desespero da turma é porque ele está ganhando. Está ganhando essa guerra cultural. Agora, o último passo agora, nós vamos falar aqui dentro do Brasil. Vamos falar sobre denúncias feitas pelo Tagliaferro. Vem comigo. Olha só, pessoal. O Victor Von Serran publicou o seguinte. O Tagliaferro está fazendo denúncias, né, sobre a atuação dele enquanto assessor do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Tagliaferro teria dito a algumas pessoas, antes de suas entrevistas, que parte dos arquivos envolvendo os processos do Moraes, coletados como provas, não teriam sido destruídos, mas guardados. Ou seja, na visão aqui do Von Serran, isso poderia incluir, inclusive, as imagens do 8 de janeiro que o Flávio Dino disse que apagou. Você entendeu bem. O Tagliaferro disse que ainda podem existir as imagens do 8 de janeiro ditas apagadas pelo Flávio Dino. Pode ser. O Centrão, que está pistola por causa do Flávio Dino ter segurado as emendas, começou a salivar com a possibilidade de um pacote Moraes-Dino para empichar. Ou seja, o Centrão está articulando o impeachment de Dino e Moraes. Isso pode estourar a qualquer momento.
Se isso não for possível até a troca de senadores em 2026, eles acreditam que a pressão vai ajudar a liberação da grana, que é a emenda. E aí eu vou colocar aqui uma publicação feita, para mim, hoje uma das mais top jornalistas do Brasil, amiga Cristina Grêmio, que fez uma publicação do Tagliaferro. Escreveu o seguinte: novas denúncias contra Alexandre de Moraes. Ex-assessor Eduardo Tagliaferro afirma que vai mostrar ao Brasil os bastidores do gabinete do ministro. Além disso, foi indiciado pela Polícia Federal por vazamento de informações sigilosas à imprensa, acusado de prejudicar investigações e minar a imagem do judiciário. É a publicação, né, sobre o Tagliaferro aqui. Saía, que o material está todo numa emissora internacional e a única exigência a mim que foi feita é não ficar falando, não divulgar o que eles vão divulgar. Isso aqui que eu tô falando não é nada grave perto do que vem. Não é nada grave. Perto do que vem é fichinha, entendeu? E muitos envolvidos, pessoas de extrema importância no país. Então a exigência que me foi feita pela emissora é não fale nada. Só isso. Mas o povo vai saber. Foi justamente porque nenhuma emissora do Brasil quis comprar essa briga. Eles ficaram escondidos. Há muito tempo tentando que acontecesse sozinho, fique muito claro, e ninguém quis comprar essa briga. Tenho recebido agora mensagens de alguns jornalistas da Globo, do Estadão. Eu não tô falando. Primeiro, por conta da exclusividade que me foi pedido pela essa grande emissora. Segundo, porque assim, foram tentativas frustradas. Não quiseram fazer. Agora eles querem furo? Não vão ter furo. Eu vou colocar numa imprensa que de fato é séria. Vai sair, que o material tá todo numa emissora internacional. Veja o que ele falou. Ele passou todo o material para uma emissora internacional. E essa emissora internacional, ela fez uma exigência. A exigência era, olha só, não divulgue isso para outras emissoras, eu quero exclusividade, eu farei uma revelação bomba, uma emissora internacional. Pode ser a Reuters, The Economist, pode ser até o The New York Times, The Washington Post, não sei. Sei que uma publicação desse tamanho abalaria, de certa forma, a estrutura do sistema.